Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós vamos aproveitar esse tempo agora, né, esse momento dessa palestra online, e nós queremos trazer aqui a temática da libertação grupocármica. Então, libertação grupocármica é, na verdade, uma temática que ela está relacionada com o que a gente veio a fazer aqui nessa vida intrafísica com a Ressoma. E apesar de muitas pessoas não terem ainda não ter muita clareza de libertar de quem, do que e para quê, que é um pouco das dúvidas que também permeiam qual é a minha proexis, né? Eu acho que é importante a gente trazer alguns conceitos que vão auxiliar para essa identificação, né? Libertação grupocármica, qual é o grupo que eu tenho relação, qual é o grupo que eu tenho mais comprometimento. E eu gostaria também de fazer uma solicitação agora para o público que está nos assistindo, de qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer colaboração, podem ficar à vontade. Se quiserem trazer alguns dos laboratórios pessoais também, esse aqui é um espaço que vale a pena esse debate, que até porque nós falamos de grupokarma. E grupokarma é uma construção conjunta, né? Então vamos aproveitar esse solo pensene e convido a todos para a participação, tudo bem? Gostaria só de saber se tem alguém no chat que está fazendo a atividade conscienciológica pela primeira vez, ou se são alunos já que conhecem os conceitos de conscienciologia. Tem alguém de primeira vez? Bom, a gente vai seguindo aqui, as pessoas vão colocando, qualquer dúvida a gente também esclarece. Então, um primeiro conceito que eu acho que é bacana a gente trazer aqui, dentro dos conceitos básicos de grupokarmalogia, é o que significa o karma, né? O que é o karma? A gente vai falar de grupokarma. Então, a definição é o seguinte: é a lei de causação cosmoética que não castiga nem recompensa, não cria nem designa nada, mas dirige infalível e pensenicamente todas as demais leis, geradoras de certas consequências no conjunto das ações multidimensionais da consciência, dentro da sua planilha evolutiva incessante. Então, o karma, que na conscienciologia nós vamos chamar de holokarma, quer dizer, todas as relações de lei, as relações de causa e efeito cosmoético. E o holokarma, ele entende 3 itens básicos, né? Que é o egokarma, o grupokarma e o polikarma. Então, o que vem a ser o egokarma? Então, dentro dessa lei de causa e efeito, ação e reação, é a primeira corrente inevitável, sempre aberta na movimentação da vida consciencial holokármica, e diz respeito à intimidade das manifestações da consciência em sua evolução constante. Atua sempre em quem vive a vida em razão da própria sobrevivência instintiva. Então, se a gente pensar em ação e reação, em questão cosmoética, é quando, e em conta corrente, né, é quando a pessoa, a consciência, ela está em débito com ela mesma, tá? Então, como é que a gente pode exemplificar a pessoa estar em débito com ela mesma? Se alguém quiser trazer algum exemplo, trazer alguma questão, fiquem à vontade, tá? Mas a questão o processo egokármico, ele está relacionado com o processo ainda centrado nela mesma, quando ainda ela tem um nível de autocorrupção ou um nível ainda de
processo egocêntrico, egoísta, às vezes os próprios trafares que a impedem de atingir outros patamares evolutivos. Então, são todas as questões que a impedem de prosseguir no processo da evolução. Então, uma pessoa ainda em interprisão egokármica, quer dizer, com ela mesma, ela ainda não segue no processo evolutivo, ela ainda fica presa no movimento com ela mesma e ela tem dificuldade em prosseguir. Para quem já entrou em contato com as obras conscienciológicas, tem o material escrito pelo professor Valdo Vieira, que é o livro das reurbanizações, né, que fala sobre das consréus, né? Então ele vai falar de vários exemplos, ele cita 100 tipos de consréus que elas estão presas em algum processo com muita limitação e dificuldade de sair daquele processo individual ainda. É um exemplo, é claro, bastante exagerado, é claro que é só para ilustração, né? Mas nós mesmos, ainda quando estamos ostentando um processo ainda de trafar egocêntrico, a gente ainda defende ou fica em teimosia com determinado trafar, nós podemos considerar ainda um processo de interprisão pessoal egokármico, tá? Não sei se ficou bem claro, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para tirar. Então, à medida que a gente começa a identificar os traços ainda fardos, os traços, as dificuldades pessoais no processo evolutivo, e a pessoa passa a encarar de frente, fazer as superações, ela vai fazer um movimento de autolibertação, que é o essencial, eu acho que é o primeiro passo para ela chegar a pensar em alguma libertação grupocármica. O segundo conceito ligado à holokarmalogia é o grupokarma, tá? Então, o que é o grupokarma? É o princípio de causa e efeito atuante na evolução da consciência, quando centrado no grupo evolutivo. Quando o estado do livre-arbítrio individual ainda está preso ao grupo. Então, se muitas vezes a pessoa ela apresenta ainda processo ainda para ser superado individualmente, até considerando uma consequência, a gente vai perceber que também há dificuldades nos grupos onde essa pessoa se relaciona. Então, por exemplo, aqui a gente tem o conflito de ideais, conflito de emoções, vamos dizer assim, defesas, vinganças, rixas e outras situações, elas já estão mostrando uma dificuldade grupocármica. Então, eu não sei se vocês vivenciam isso, mas às vezes a pessoa ela tem uma melhor proximidade ou melhor desenvoltura ou até mais livre-arbítrio perante alguns grupos e outros não, né? E por que que isso acontece? Por que que com alguns grupos, algumas pessoas, esses conflitos surgem e com outros nem tanto? E uma outra ideia que eu acho que vale a pena a gente considerar, que assim, eu vejo algumas pessoas pensando no conceito de libertação grupocármica, ainda com algumas dificuldades de entender os conceitos. Por exemplo, enquanto a gente ainda tiver que renascer numa dimensão intrafísica, nós temos um movimento de libertação para ser feito. Totalmente livre, num processo de libertação plena, nós vamos encontrar apenas na consciência livre, tá? Então, até o serenão,
ele ainda tem na sua programação existencial grupos nos quais ele vai fazer uma determinada atuação assistencial para poder fazer a limpeza ou o resgate daqueles grupos para se libertar. Fica claro isso? Não sei se o pessoal ainda está... não sei se eu estou atropelando, se o pessoal está conseguindo acompanhar o raciocínio, mas eu vou tocando aqui e à medida que vocês tiverem contribuições ou dúvidas, vocês podem ir colocando, tá? Então, tudo que a gente tem no passado, a tendência nossa é... Obrigada, Sol. A Sol colocou aqui. Tudo que a gente tem aí no passado, a tendência nossa é ter situações para serem resolvidas e serem remoduladas. Uma vida, uma programação existencial, ela é feita a partir do conceito da assistência. Mas por que essa programação existencial é feita a partir do conceito de assistência? A Proexis sempre ela vai levar em consideração a assistencialidade. E isso tem relação com o nosso... nesse grupo que a gente está inserido, os grupos que nós já vivemos e as situações que nós precisamos superar. Então, temos duas opções perante aquele grupo que ainda a gente não lida muito bem. Nós temos a opção de... uma posição mais de vitimização ou uma posição de pleno conflito, ou nós podemos começar a ter um posicionamento de exemplo, de assistência, de ajuda mútua, de baixar a cabeça, né? Me ocorre aqui um exemplo bem interessante. Vou falar aqui de uma temática que ela está bem atual hoje, que é a temática da dominação. Então, muitas vezes, uma pessoa que ela tem uma tendência, né, egocármica, de dominar o outro ou de subjugar o outro, assim, que se manifesta pela autocracia, muitas vezes nos dias atuais ela não vai perceber esse traço, esse aprisionamento egocármico tão evidente. Para ela tem boa intenção, para ela quer fazer o melhor para todos, ela está sempre querendo assistir, mas ao mesmo tempo as ações que ela move são elas estão intoxicadas pelo trafar pessoal da dominação. Então ele começa a aparecer nas pequenas ações, nos pequenos relacionamentos, no dia a dia. E um exemplo até bem banal, pequeno, que pode não parecer, mas até o seu comportamento no trânsito já pode denotar aquele traço de dominação, né? Então, uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, se dá bem com todo mundo, mas tende a pensar mal do outro, tende a forçar, querer que o outro seja exatamente o que ela espera, e nessas pequenas ações do dia a dia é que o traço está lá e impedindo ela de fazer uma real reparação com aquele grupo que ela tem compromisso, né? Então é bem interessante a gente fazer esse movimento. Toda vez que pensa em libertação grupocármica, também a gente está pensando quais são as amarras individuais que a pessoa ainda possui e que ela está impedindo esse movimento de superação com o grupo externo, né? Então sempre vai ser um movimento de dentro para fora, né? Não um movimento... o grupo não vai melhorar sozinho, né? Ou pode até melhorar, mas a tua responsabilidade perante o teu grupo, ela parte necessariamente de uma reciclagem íntima, por causa desses processos egocármicos. Então, o que nós estamos fazendo em relação à nossa programação existencial é nada mais que a limpeza dos rastros deixados no passado. Se
nós temos condições hoje de voltar para fazer alguma limpeza, é porque nós já temos entendimento, ferramenta e possibilidades, né, traços fortes para poder fazer isso. Então, aí que é a questão da pessoa, o intermissivista, que já consegue compreender a questão da missão de vida, da programação existencial. A pessoa ela adota, né, uma postura de maior responsabilidade perante o grupo. Então, seguindo aqui, nós falamos aí do processo egokármico, nós falamos do processo grupokármico, que envolve aí os conflitos, os problemas do passado que ficaram mal parados, e agora também existe o conceito da polikarmalidade. Então, polikarma é quando a pessoa começa já a fazer um nível de atendimento assistencial sem ter nenhum traço aí egocêntrico, já não tem mais necessidades íntimas, pessoais, egóicas. Ela vai fazer um trabalho envolvendo grupos nos quais ela observa que ela tem possibilidade de dar mais exemplo e auxiliar. É mais ou menos assim, na minha evolução eu estive naquela condição, eu superei, eu passei por uma série de gargalos, eu me fortaleci e agora eu venho com uma postura, o exemplo, né, e também força de vontade e atuação assistencial mais atuante para poder auxiliar aquelas consciências que ainda estão como eu lá no passado, né? Quer dizer, ela já não está pensando mais nela, ela já não está pensando naquele grupo menor, ela já está numa atuação ampla. Então, essa atuação ampla da polikarmalidade tem um ponto que a gente fala, que eu coloquei lá nos tópicos, né, que é a questão da importância da produtividade. Então, eu só vou dar um toque aqui, né, mas a questão da escrita do livro, a produção no sentido de esclarecimento, aquilo que você superou, você poder contribuir com o outro, as suas superações egokármicas, né, poder serem compartilhadas com outras pessoas, tudo isso dentro de uma condição de um livro que ele tem uma repercussão e uma capilaridade imensa, ela já está atuando mais no polikarma. Ela não está mais nem sabendo quem está acessando aquela verdade relativa de ponta ou aquele trabalho que ela desenvolveu. Então, nesse caso, já não é mais para ela, né? Agora, uma questão ligada aí, um contraponto de que muitas vezes a pessoa ela pode estar agindo com muitos grupos e ainda assim atuando de maneira egokármica. Tá? Então, a quantidade, não é porque eu escrevi um livro só, sem uma intenção clara assistencial, sem uma clareza, né, no esclarecimento. Se for apenas de modo egokármico, eu posso acessar milhões de pessoas de modo egokarmicamente e não estou atuando no polikarma. Eu espero que isso fique bem claro, né? Então, assim, não é bem uma questão de quantidade de pessoas acessadas, mas é a intencionalidade e é o nível daquela GESCOM, daquela assistência que está sendo trabalhada perante os grupos, tá? Tudo bem nessa primeira etapa? Alguém tem alguma dúvida em relação a egokarma, a grupokarma ou a polikarma? Ok. Então, nós vamos agora destrinchar um pouco mais as fases da interprisão grupokármica. Então, como eu comentei, livre mesmo a consciência livre, né? Ela que não vai precisar mais ter o renascimento na dimensão intrafísica. Por isso que as fases da interprisão grupokármica não se chamam fases da libertação grupokármica, tá? São fases da interprisão. Dentro dessa condição, quais são
as etapas evolutivas que as pessoas passam no geral. No primeiro item, que é da fase da interprisão grupocármica, é a fase da interprisão grupocármica propriamente dita. Tá? A fase da interprisão, ela está relacionada com um nível de grande imaturidade, ou quando a consciência ela ainda está bem presa no ego karma. É quando ela ainda está atando mais nós, quando ela está fechando, né, acordos ilícitos, é quando ela está com atuação anticosmoética explícita. É o caso lá das cons-réus, né? Ou não necessariamente das cons-réus, mas quando nós mantemos uma postura ainda visando o próprio benefício, assim, não o benefício evolutivo, mas o benefício ainda visando ganhos secundários, ganhos superficiais, levar vantagem sobre os outros, não ter discernimento, entrar em qualquer situação sem menor crivo, né, menor senso crítico, né? Tem pessoas que às vezes acabam entrando em quadrilhas, né, e ainda numa condição de falta de discernimento mesmo. Achei que estava indo tudo tão bem, estava indo na onda, na festa, e ela está muitas vezes gerando vínculo interprisional, né? Então são quando os algozes permanecem agrilhoados uns aos outros pela lei da inseparabilidade grupocármica, né? Então, quando a consim ainda manifesta uma atuação bastante imatura, plenamente imatura. Então, ela não vê as consequências dos atos, das escolhas, ela não percebe ou não se interessa pela liberdade do outro ou dos outros, não tem noção da realidade multiexistencial ou multidimensional e nem mesmo se dá conta da própria realidade consciencial. Então eu estava estudando, lendo algum material e vendo alguns vídeos de um italiano, ele é jornalista, Roberto Massivo. Eu preciso ter certeza desse Roberto, eu sei que é Roberto, o nome dele, ele é um jornalista italiano e ele escreveu um livro sobre a máfia italiana, né? E é bem interessante quando ele começa a falar sobre a máfia italiana, que a gente vê bem o exemplo nessa fase aqui da interprisão grupocármica. Eles consideram, dos estudos que ele fez, o que ele observou, que o criminoso que atua dentro dessa condição, ele não tem medo de morrer, ele não valoriza a vida dele, né? Então é como se fosse um desperdício total da própria realidade consciencial, né? Então essa consim, ela considera que morrer, o ato de perder a vida física, o soma, é uma condição eminente, ela pode acontecer a qualquer momento. E isso para eles, olha, veja a falta de noção, né, da própria realidade. Para eles ser assim, estar em contato com a morte, para eles é uma situação de poder, como se eles fossem mais poderosos por estar lidando com a condição da morte, sabendo que vai morrer a qualquer momento. Então eles se lançam em crimes, em situações que vão gerar danos para outras pessoas, e não tem nada que sirva de fixador intrafísico para eles, tá? Então essa é uma condição bem clássica do que é a consim, gerando a questão da interprisão grupocármica. Então ainda não tem, né, a inteligência evolutiva, a autocrítica, o raciocínio lógico, o autodiscernimento. E pela questão da afinidade, esses grupos acabam se relacionando com pessoas
afins, né? E fazendo as mesmas ações, gerando os mesmos problemas e renascendo, às vezes, nas mesmas famílias, né? Fazendo a repetição de vidas e vidas afins. Então, são consciências que vivem 100% presa aos marginais da evolução lúcida, né? Assentam-se entre companheiros antissociais, só tem absoluta certeza do que faz, quer dizer, não tem autocrítica mesmo, sentem-se com direito a tudo, né? E não aceita heterocríticas. Isso, obrigada. Dirceu colocou lá o livro do Gomorra, que é o italiano Roberto Saviano. Obrigada, Roberto. Isso mesmo. Então é bem interessante o material dele, né? Apesar de que ele estuda esse grupo mais marginal à evolução, porque à medida que são consciências ainda que vivem muito mais de modo instintivo, elas estão mais para a subhumanidade do que se pensar numa condição de evolução cosmoética e todos esses assuntos que nos assim, básico, né, no processo evolutivo. O que acontece? Chega uma hora, depois de tanta repetição, né, depois de tanta mau uso, né, da própria vida e das vidas, a consciência passa a levar alguns baques, né? Então, a tendência de quando essas marginais da evolução, eles começarem a... Espera um pouquinho, só que tá sem som. Você tá vendo? Eu vi com os demais. Pergunta para os demais. Além da Inês e da Flávia, mais alguém tá sem som? Ah, tá. Então, 2 pessoas falaram que estão com som. Ok, Marco Antônio tá ok, beleza. Tá. Então eu vou seguindo aqui. A fase aqui que acontece? A pessoa ela começa a repetir, naturalmente, até porque o que rege esses grupos é a anticosmoética. Naturalmente, a pessoa vai passar logo a sofrer as consequências daqueles atos, né? Então ela passa a ser vítima daquele grupo que ela mesma ajudou a construir, que ela mesma ajudou a manter aquele holopensene de anticosmoética. Então aí, quando isso começa a acontecer, a consciência ela pula, né, da fase da interprisão grupocármica propriamente dita, e ela vai para a fase da vitimização grupocármica. Tá? Então, na fase da vitimização, ela passa então a sofrer vingança, sofrer retaliações daquele grupo que ela mesma ajudou a construir. Então, na fase da vitimização, as pessoas começam então a duvidar do acerto das suas escolhas, decaem seus esforços, né? De líder ela passa a ser vítima da própria máquina antissocial, né? E ela acaba tendo que, vamos dizer, pagar um pedágio para se ver livre daquele grupo, né? Então, muitas vidas, às vezes, vão ser destinadas para se livrar daquela ostensiva assédio do grupo mais assediado. Tá? A fase, então, seguinte à da vitimização é quando a consim passa a entender um pouco mais. Ela já foi vítima, ela já passa a compreender que algumas ações que ela fez, que ela gerou de problemas para outros, ela sentiu na própria pele, ela passa a questionar, ela passa a surgir alguns traços de discernimento, crítica, um pouco de autocrítica, e ela, um pouco mais livre daquele grupo,
começa a amadurecer um pouco mais, desenvolve alguns trafores, né? E aí ela vai então para a fase da recomposição grupo-kármica. A fase da recomposição grupo-kármica, ela é uma fase bem controversa, assim, porque ela ainda sofre algum nível, né, de não fluidez, né, na vida dela. Ela ainda tem os contrafluxos, ela ainda não está totalmente livre, porém ela adota uma postura, né, um posicionamento assistencial. Ela deixa de ser vítima direta para começar a atender as suas antigas vítimas. Pouco a pouco ela vai recompor, né, por isso recomposição, dos destroços dos seus desmandos. Então, ela adota uma postura diferente da que ela adotou até então. Nesse período de Sísifo, ela procura desensinar o que ensinou de errado. Então, o que é o Sísifo? A alegoria lá, o mito de Sísifo é aquela pessoa que ela tem como é que fala? Uma maldição, né, que é jogada nela e que ela tem que subir uma montanha com uma pedra pesada e tal, e quando ela chega lá, a pedra rola para baixo e ela tem que fazer todo aquele esforço novamente, né? Dando uma falsa sensação de que tudo que ela faz dá para trás, que tudo que ela faz não dá fruto e que ela é meio mesclado, né? Parece que ela está numa vitimização, mas não é bem uma vitimização, porque ela já tem condições de desdizer, né, de desensinar aquilo que ela ensinou errado. Então ela tem a oportunidade, na verdade, de ser mais professor, começar a dar aulas, né, ela explicar, mas de uma maneira lúcida, sem aquela postura anterior que ela possuía lá na fase da interprisão, e também não é uma fase de vítima, né? Então é bem interessante. Às vezes você vê pessoas que tá tudo bem com ela não tem nada não tem nenhuma dificuldade financeira, às vezes ela não tem dificuldades maiores, mas ela ainda se adota uma postura de vítima, né? E o que é interessante é que essa postura de vítima não é que ela esteja na vitimização. Então, eu observo que muitos de nós, assim, pelos erros lá do passado, acabamos por manter posturas vitimizadas, mas que não estamos mais em processo de vitimização. Já podemos ensinar, já podemos dar outros exemplos para aquele grupo, né? A fase da recomposição é a fase de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. E aí entra, que eu acho que é importante, que foram algumas temáticas que eu trabalhei, né, dentro da temática, que é a questão da opção pela técnica evolutiva, sabe? Então, por quê? Na hora que eu me percebo numa condição de recomposição, na hora que eu vejo que eu estou lá dentro de um grupo, do grupo karma familiar, que eu tenho dificuldade, e eu vejo que eu tenho condições de ajudar, eu tenho condições de ser um líder dentro daquele grupo, um líder evolutivo, né, que é diferente de outros tipos de liderança, mas é aquele que vai trazer o exemplo de uma inteligência elaborada, de uma inteligência evolutiva, e não de um exemplo de uma liderança só de família, só de finanças, né, ou de outro tipo de liderança, mas é aquela que vai mostrar para aquele grupo que, nossa, essa pessoa, ela é mais saudável, né? Mais saudável por quê? Porque ela está mais madura e buscando amadurecer cada vez mais, mesmo com todos os contrafluxos e as dificuldades. Essas fases, da fase da interprisão, da vitimização, da recomposição e, por fim, a libertação, elas são muito mescladas. Muitas vezes a pessoa ainda sente refluxo de uma fase ou da outra, elas não são muito bem definidas,
Mas tem algumas situações que eu já verifiquei dentro de cada uma delas, é que existe uma fase, dentro de cada fase, que é o desenrolar, o desenvolvimento, né, quando ela está naquela situação plenamente, e a segunda momento é quando ela passa a ter a saturação. Então, no momento que ela passa a se saturar da interprisão, no momento que ela passa a saturar da vitimização, ela passa para outra fase. Ela já não admite mais determinadas situações. A vitimização, o que ela é? Nada mais é que um momento que a pessoa ela vai se saturar de ser vítima daquele grupo. Chega um momento que ela fala, não, a partir de agora eu não vou ser mais vítima, eu vou ser professor, eu vou ajudar, né? Eu vou adotar uma outra postura. E como nós estamos ainda trabalhando no Holopensene da evolutividade nesse planeta, esse contrafluxo ele é natural a qualquer pessoa, a qualquer indivíduo que venha colocar isso como algo prioritário na vida de qualquer um. Então, as pessoas no geral, elas não querem fazer mudanças. Elas não admitem pensar diferente daquilo que elas sempre pensaram. E elas tendem a se agarrar, né? Então, na hora que a evolução, a mudança, a maturidade, né, isso de maneira sistematizada começa a aparecer do lado delas, isso vai gerar um incômodo. É natural e é o que gera muito contrafluxo. Mas, por outro lado, apesar de ter esse lado mais difícil, né, que é o trabalho em si, também tem a condição de você passar a ser referência. Então, aquele grupo passa a falar, tá, tudo bem, incomoda, mas na hora que aperta, na hora que precisa, quem vai ser chamado é aquela pessoa que está com um Holopensene mais assistencial, mais evolutivo do que os demais. Então, é até um paradoxo, mas isso acontece, né? Os fatos acontecem desse modo. Então, nessa fase da recomposição, é a fase de você realmente desensinar o que você ensinou errado. Muitos de nós, intermissivistas, novos, né, que participou do primeiro curso intermissivo, que está começando a trilhar o caminho, assim, mas nesse Holopensene evolutivo, estamos aí trilhando nessa fase da recomposição, né? Mas é importante cada um identificar em que momento que está, como você se percebe, né? Você se percebe numa condição mais livre, ou você ainda se considera uma condição ainda de trabalhar, de pôr a mão na massa, de ter a ajuda, né? Quer dizer, ajudar aos outros, aquele grupo, a se restabelecer e a superar. Então, vale a pena essa reflexão, né? A questão da fase da libertação grupocármica, ela surge até como uma consequência de todo o trabalho já realizado na fase da recomposição, né? Então, a pessoa ela não tem muito credor, né? Ela já está numa fase de libertação e aqui dentro dos 700 experimentos, o professor Waldo coloca que aqui a pessoa é convidada a participar dos cursos intermissivos, né? Então, aqui ela passa a se especializar naquela temática que ela mais errou, né? E também aquela que ela mais acertou. Ela vai definir melhor a especialidade dela, ela vai se tornar especialista naquela temática e ela vai então adotar uma postura mais profissional, vamos dizer assim, dentro do âmbito evolutivo, dentro daquele público-alvo que ela vê que é o mais sério de ser trabalhado, que são grupos afins, mas que ela pode ajudar de uma maneira mais técnica possível. É interessante que isso que eu estou falando me remete diretamente ao amparador extrafísico. O que são os amparadores extrafísicos? São consciências extrafísicas, consciexes, que são técnicas em determinados assuntos, quer dizer, já encontraram o veio da sua especialidade, já atuam de maneira técnica dentro do Holopensene da evolução. Então,
nós, trilhando esse papel, estaremos nos habilitando para uma condição de amparo extrafísico. E aqui vou colocar alguns itens que a gente encontra lá nos 700 experimentos, né? Começa a discernir a luz no fim do túnel, vive trechos de maior alívio das pressões assediadoras, conscienciais e seculares, e é a fase de libertação do egocentrismo. Adquire melhor espírito de humanidade, né? E é a reta final. Alguma dúvida, alguma questão? Em relação a todas essas fases aqui, o que eu acho que é interessante salientar, voltando lá para as técnicas evolutivas, nós temos na Conscienciologia 2 técnicas evolutivas, tá? É a Ressexis e a Invexis. Por que identificar qual técnica é melhor dentro desse processo é tão importante? Então, assim, uma pessoa que ela se posiciona em adotar uma técnica para evoluir durante uma vida intrafísica é diferente de uma pessoa que vai viver uma vida mais instintiva, mais intuitiva, mesmo que ela tenha boa intenção, sabe? Porque à medida que eu opto por uma técnica, naturalmente eu vou ser impelida, né, para identificar minha especialidade, para colocar metas, para colocar, vamos dizer, não só a meta, mas também como fazer para atingir essas metas e também avaliar se essas metas estão adequadas ao longo do tempo e verificar se eu estou tendo retorno ou não. Ambas são técnicas evolutivas. A diferença é que uma eu vou fazer já mais tarde, depois da maturidade biológica, e a outra eu vou fazer antes dos 26 anos de idade, quando eu ainda não tenho compromissos maiores intrafísicos que vão limitar a minha atuação na minha Proexis. Então, vamos falar um pouco da Ressexis. A Ressexis, ela é uma técnica que ela vai, segundo o professor Valdo nos 700 experimentos, ela é de tempestade e ventania, né? Quer dizer, a pessoa ela vai fazer uma modificação da sua vida, ela vai muitas vezes mudar de profissão, muitas vezes ela vai sair de um emprego, ela às vezes vai se afastar de um grupo temporariamente, vai sair de uma cidade, vai para outra. Quer dizer, ela vai reciclar aquela moldura, né, para poder também fazer umas reciclagens íntimas, internas. E essas reciclagens, elas, por ter esses compromissos já adotados, muitas vezes a pessoa já tem uma família constituída, já tem filhos, ou ela já tem um compromisso dentro de uma atuação profissional que vai demandar dela, né, um posicionamento radical, às vezes, né? Vou dar um exemplo bem explícito aqui. Por exemplo, a pessoa trabalha com indústria tabagista, né? Quer dizer, ela vai ter que cercear isso se ela quer realmente falar de assistência, de cosmoética, anti-incorruptibilidade. Então, a Ressexis, ela exige uma mudança, tá? E ela vai estabelecer bases cosmoéticas na vida já numa idade mais avançada, que é quando o cérebro já está constituído, os comportamentos já estão mais cristalizados, né? Então ela vai fazer um movimento íntimo de mais superação, de maior investimento de tempo, de energia, daquilo que é prioritário, e
dentro de uma condição metodológica. Eu preciso superar o que para atingir a assistência naquele grupo e a assistência a mim mesmo, quer dizer, a superação dos trafares que me impedem de seguir adiante na minha evolução, né? Ou a superação dos processos egocármicos. No caso da técnica da Invexis, ela vai ser uma opção ainda com sim jovem, quando ela não fez nenhum comprometimento intrafísico, ela ainda está, vamos dizer, numa tábula rasa, ela ainda está numa fase de escolha profissional, ela ainda está numa fase de autoconhecimento até do próprio soma, que está em pleno desenvolvimento, e ela tem as ideias inatas e ela vai fazer uma planificação máxima da sua vida. Lá nos 700 experimentos, a Invexis, ela é terremoto e maremoto. Então, diferente da ventania, né, e tempestade. O terremoto e o maremoto, o que ele faz? O que é o terremoto, né? O terremoto, ele, pela geologia, ele faz uma... ele muda, né, as placas tectônicas da Terra, né, do planeta, eles se abalam, né, ele muda as estruturas, né? Então toda vez que tem um terremoto ou maremoto é porque houve uma mudança nas estruturas íntimas, né? Então quando ele é trazido aqui para a técnica da Invexis, quer dizer o seguinte, que as bases que a Consim vai estabelecer do ponto de vista cosmoético, do ponto de vista evolutivo, elas vão ser muito mais solidificadas, porque elas não vêm com já outros comportamentos adquiridos ao longo da vida e ainda numa fase em que o cérebro ainda não está 100% formado. Ele acontece, essa formação, após a maturidade biológica, que é aos 26 anos, que é a idade limite máxima para Consim poder ainda aplicar a técnica. Então, uma coisa é eu começar a colocar todo o meu investimento em domínio de bioenergias quando eu ainda não estou na minha maturidade biológica. Então, outra coisa é eu aprender a trabalhar com as minhas energias já com 36 anos, 40 anos, né? Uma coisa é eu começar a fazer um movimento de autopesquisa lá com 16, 17 anos de idade e começar a conhecer a mim mesmo. Outra coisa é isso começar a acontecer lá já numa idade mais avançada. Então, as limitações elas acontecem, mas o resultado é que uma técnica ou outra para Consim, que ela já entende que a evolução é prioritária para aquela vida dela, vejo que não tem como ela ficar em cima do muro, porque ela realmente vai auxiliar para a consciência obter o máximo resultado naquela vida intrafísica. Então é uma questão que eu acho que vale a pena ser pensada, refletida e verificar, né? Será que vocês já optaram por uma técnica evolutiva? Já se posicionaram? Já estudaram? Compreendem o que significa? Então vale a pena, porque quando eu vou trabalhar com os grupos, eu estou lidando com uma série de variáveis que eu não controlo. Se eu não tiver bases íntimas bem sustentadas, eu posso ter a melhor boa intenção, mas eu não consigo ir muito além. Então, por isso que eu falo que as técnicas são prioritárias e devem ser verificadas quando a pessoa identifica que ela tem uma missão de vida, que ela tem uma proex a ser realizada, né? Então, para quem tem um pouco mais de experiência de vida, percebe logo que situações inusitadas acontecem. Às vezes os grupos, né, vamos dizer, se modelam de um jeito com situações diversas, e quem tem que atuar é aquela pessoa que tem mais maturidade, né? E quem tem mais maturidade geralmente é aquela pessoa que já verifica na sua vida a responsabilidade perante o grupo que ela está inserida. Então vale a pena pensar nisso por causa das bases que vão solidificar e vão vir ao encontro dessas tarefas. E aí, seguindo aqui, a pessoa lá na fase da libertação grupocármica, né, ela vive uma condição de maior domínio, vamos dizer assim, né? Ela adquire melhor espírito de humanidade, né? Ela
tem mais maturidade. E ela trilha, né, ela segue o caminho lá para a policarmalidade, que é quando a consciência não pede mais para si, a chamada dor deixa de ter razão para ela, quer cooperar acima de tudo, né, na fase da policarmalidade. Aí a Terra se transforma em escola, não mais no hospital, ela não quer aprender, mas ela quer ensinar o máximo que ela pode. E tem a questão do universalismo, aqui está colocado como descobre, mas assim, não é que ela descobre teoricamente, ela descobre, descortina para ela a realidade do universalismo, da Tales, do discernimento, a holomaturidade, a cosmoética, a condição da desperdicidade e por fim o policarmo vivido. Agora é interessante, né? Alguns anos atrás, né, quando a gente estudava lá a técnica da Invexis e falava da meta do inversor aos 40 anos, era atingir a desperdicidade. Parecia algo inatingível, né? Parecia ser algo longe, distante da realidade de todos nós, né? E uma situação que a gente tem visto é que toda proposta conscienciológica, por que a gente estuda tudo isso, por que a gente debate todos esses assuntos, é justamente para a gente obter o maior proveito, o máximo, né, em uma vida intrafísica. Então, muitas vezes, a pessoa ela iria ficar numa fase de decomposição, vidas e vidas, né? E já numa proposta metodológica, numa proposta de foco, ela sabendo, lúcida, né, que ela está numa fase dessa, as tarefas que ela está realizando, aonde ela quer chegar, então nessa hora ela acelera e ela pode varar, né, passar reto, não queimando etapas, mas acelerando as etapas e superando e podendo, através da atuação dela mais técnica, trazendo resultados mais consistentes no sentido da assistência. Teve uma atividade que a gente trabalhou, né, e que é interessante. Tem gente que acha assim, né, que a libertação grupocármica é que ela vai se livrar daquele grupo, né? E se a gente considerar uma lei que existe no universo chamada lei da inseparabilidade grupocármica, ninguém se separa de ninguém. Em princípio, nunca, né? A não ser que a consciência seja transmigrada, né, para outro planeta, e isso a gente vai colocar uma separabilidade grupocármica também temporal, porque a gente não sabe até quando vai isso. Mas, em tese, libertar-se grupokarmicamente não é romper, é você poder atuar com aqueles desafetos, aquelas pessoas mais imaturas, de uma maneira livre, uma maneira que você consiga, até certo ponto, esclarecer, que você consiga ajudar. Então, eu não consigo ajudar uma pessoa se ela ainda tem mágoas de mim. E vice-versa, né? Então, as amarras, muitas delas são de base emocionais, são de bases ainda de mágoas, né? De situações que ficaram a desejar. Então, libertar-se, né? Assim, tem relação com a administração daqueles conflitos. Também tem relação com a maturidade pessoal, como eu falei no início da palestra, né? Então, como que isso acaba chegando na questão da família, né? O grupo karma familiar. Muitas vezes, desde lá do momento de interprisão, quando os grupos, né, vamos chamar das máfias, estavam em conjunto, chega uma hora que passa, para esses acertos começarem a acontecer, as pessoas a nascerem num grupo karma familiar. Então você encontra pais, mães, irmãos, às vezes, que têm lá um passado comum com atividades que não são muito lícitas e que hoje, muitas vezes, a pessoa na condição ali de intermissivista, ela está ali para trazer uma outra referência para aquele grupo, mas uma outra referência prática, do ponto de vista do exemplo, né? E
Assim, tem gente que acha que vai se distanciar fisicamente da família e tudo bem, vai estar rompido, mas é interessante que o vínculo continua mesmo que haja, por exemplo, a morte biológica de alguma das pessoas envolvidas. Então, o ponto que a gente mais trabalha no processo da libertação grupocármica, para mim, um sinônimo de libertação grupocármica, ele é a reconciliação. E reconciliação, ela exige uma série de posturas da pessoa, né? Uma dessas posturas, eu estava falando lá no início sobre a dominação, né? Às vezes, para reconciliação, a pessoa, uma dominadora, por exemplo, ela tem que baixar a bola dela e servir mais. Ela tem que auxiliar, ela tem que fazer, na recomposição, ela vai fazer um movimento oposto, de maneira lúcida. Ninguém está falando de vitimização, tá? Não, eu vou trocar a fita, né? Vou trocar o DVD e vou passar a atuar de uma maneira mais oposta àquela postura que eu possuía antigamente. Então, o foco aqui é assistencial. Há necessariamente, para a libertação grupocármica, o posicionamento assistencial, que é de maneira pensada, a pessoa passa a mudar a atuação dela perante o grupo. E para isso ela, claro, precisa identificar primeiro, né? Para isso a gente tem várias ferramentas, tem a consciencioterapia, tem a própria Conscious, né, com o trabalho conscienciométrico. Então, assim, é uma condição que vale muito a pena a pessoa pensar. Atuação cosmoética, né, questão de abrir mão. Para mim, eu vejo assim, um princípio que eu tenho pessoal, né, que eu venho vendo cada vez mais, que ele tem tudo a ver com a questão da libertação grupocármica, que é a questão de abrir mão. Abrir mão principalmente das imaturidades. É interessante que quando em 2, 3 pessoas ou num grupo ainda há necessidade de se defender por algum objeto, seja uma posição de poder, uma posição hierárquica, seja aquela pessoa que ela quer tomar a decisão, tem que ser ela, né? Seja uma posição ideológica, né? Ela tem que defender aquela ideia. Tudo que você tem que defender muito, desconfia, começa a considerar que dentro do processo grupal, a minha liberdade é uma coisa bem sociológica básica. A minha liberdade ela termina quando começa do outro. Então, muitas vezes, abrir mão é dar espaço para o outro. Então é interessante isso, sabe? Eu acho que é um ponto também para ser muito refletido, e isso para mim é um princípio que ele está sempre sendo colocado em primeiro lugar, né? Eu vou abrir mão, esse é o momento de abrir mão, é o mais importante nesse momento, é o que vai libertar todo mundo. Eu vou ler aqui uma questão do Dirceu, tá? No caso de a pessoa conseguir uma situação financeira que a possibilite, não dependa mais de uma profissão, é cosmoético somente trabalhar na TARES para atingir sua libertação? Dirceu, por que não seria cosmoético você se dedicar a... Você está falando do trabalho voluntário, é isso? Vamos pensar ao contrário, por que não seria cosmoético? Se você já está numa condição de libertação financeira, né? Quer dizer, você já não depende mais daquilo. Do trabalho profissional. Tem que ver, porque pelo que você está trazendo, vou ver se eu entendi, tá? Pelo que você está trazendo, é assim, eu já não dependo mais da situação profissional, eu não preciso mais trabalhar e eu quero só trabalhar na TARES. Sim, você vai trabalhar pela TARES. É isso que a gente mais quer chegar, né, Dirceu? Na verdade, se a gente pudesse, né, só contribuir, é isso que eu tô falando do abrir mão, né? Eu vou escrever um livro, não é porque eu preciso do dinheiro, eu vou escrever o livro, vou fazer a doação desse recurso todo para
assistência, o melhor, o suprassumo pra gente é não precisar ter mais necessidades pessoais, né? Se a minha vida financeira já está ok, eu posso me dedicar com mais isenção ainda, quer dizer, isso facilita mais a nossa decisão perante o grupo. Eu não tenho, pelo menos nesse setor, né, dinheiro, isso não está pegando na minha realidade consciencial, quer dizer, já é um ponto que eu tenho uma libertação. Então eu não vejo problema, né? Agora tem que ver outros itens às vezes, né? Por exemplo, a pessoa às vezes ela não tem mais a necessidade de atuar profissionalmente. Ela começa a se dedicar então a um voluntariado, a doação, né, do seu trabalho. Ela vai começar a ter uma outra, assim, dedicação exclusiva para a Proexis, né? E tem que ver também nessa situação se essa TARES que você está falando ela está ligada à sua atuação na sua Proexis. Porque só chegar, eu não preciso trabalhar mais, eu vou me dedicar a um voluntariado específico, mas só porque eu vou doar sem ter uma inteligência, né, que vai embasar essa atuação, também é algo para ser percebido, né? Quer dizer, uma coisa eu vou falar assim, não, a minha atuação, meu público-alvo, eu vou encontrar nesse tipo de trabalho voluntário, então eu vou me dedicar exclusivamente para ele, já que eu não preciso mais atuar profissionalmente em outras áreas para ganhar dinheiro. Ok. Outra coisa é, já que eu não preciso trabalhar mais, eu vou voluntariar em qualquer lugar, sem um porquê, só para ser, vamos dizer, universalista. Vou abrir mão, sem uma crítica, uma autocrítica do porquê, do onde, sabe? Então, talvez de ser o ponto que vale a pena ser refletido qual é a sua atuação na Proexis que você poderia se dedicar mais? Qual é a área, a especialidade que você vê que ela ia confluir com a sua libertação grupocármica, né? Então, vou dar um exemplo para ver se ajuda, tá? Uma pessoa que atuou lá muito tempo no belicismo, né? Então, hoje ela já verifica, né, primeiro pelas posturas dela de superação pessoal, né, que ela precisa abrir mão, ela precisa ser uma pessoa mais generosa, tudo mais, e ela passa então a desenvolver trabalhos ligados mais à pacificação. Então ela vai ser uma pessoa que vai juntar os esforços dela em tudo que tem relação com pacificação, porque é o público que ela precisa se dedicar. Fica claro? Então tem que verificar qual é a sua especialidade, o que você precisa trabalhar mais dentro da sua libertação grupocármica. Espero que eu tenha contribuído. Qualquer coisa você traz aí, a gente conversa, tá? Então, seguindo aqui, chegamos lá na questão da reconciliação, né? E o ponto aqui, né, do posicionamento assistencial, né, tem uma outra questão aqui da Rosiana. Rosiana pergunta: Lorela, voltando um pouco ao grupo karma, não só de família, mas de relacionamentos afetivos, como parar de repetir o padrão negativo? Então você está percebendo que está acontecendo padrões negativos nos seus relacionamentos, né? Aí, Rosiana, vale a pena verificar quais são os seus padrões, quais são os traços que você vem atuando que estão, de repente, sendo reforçadores de escolha de parceiros. Eu estou pensando por esse lado, não sei se está certa. Escolha de parceiros com aquele perfil. Escolhas ou determinadas atitudes que levam aquele relacionamento sempre para aquele lado, né? Então, ao meu ver, Rosane, com um pouco que você colocou aí, eu vejo que o ideal é fazer uma imersão pessoal, verificar
quais são os seus comportamentos, quais são os seus traços que podem estar repercutindo naquela repetição. Ou quais são os vínculos, estou dando várias opções, tá? Quais são os vínculos extrafísicos, as companhias extrafísicas, que muitas vezes estão sendo reforçadas por você e que podem estar gerando determinados tipos de padrões de comportamento no grupo que você está atuando. Também pode ter relação, mas começa por você, entende? Quais são os seus comportamentos que podem estar gerando aquele tipo de ação repetitiva. Geralmente você vai encontrar alguma coisa do ponto de vista íntimo, interno, que vai estar assim, seja nas suas escolhas, seja nos comportamentos. Pode ter certeza que tem uma coisa mais de fora o íntimo, né? Sim, então, aí já é um bom ponto para ser trabalhado, né? Sim, então, são dois aspectos, né? Tanto a questão da dominação, superprotetora, que são aspectos aí que, no geral, vão repercutir em comportamentos nas outras pessoas, que elas vão reagir a isso. Ou elas vão, se a pessoa também é mais dominadora, ela vai tentar agir de uma maneira mais bélica, né? Ou ela vai acabar gerando um comportamento mais submisso. Então, vale a pena, convido-a, né, para uma superação, procurar, sabe, se aprofundar nesses traços, fazer uma reciclagem, porque isso é uma das primeiros pontos de maior libertação nosso, é quando a gente abre mão dessas coisas que em algum momento na evolução eles serviram, né, mas que hoje não servem mais. Hoje em dia a gente já, pelo menos assim, para quem vive no Brasil, né, quem está numa situação que a gente está, ninguém está precisando de um traço de dominação para sobrevivência, né? Então pensa sobre isso, que acho que vale a pena. Você vai poder colher frutos aí bem legais em relação a isso. Espero que eu tenha respondido, né? Qualquer questão pode retomar. Bom, então vamos falar aqui sobre a importância da produtividade, tá? Então, produtividade, quer dizer, produtividade é a qualidade na produção, né? E quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de retribuição daquilo que você já tem de exemplo, que você já pode auxiliar os outros, né? E numa forma de gestação consciencial, que é aquela escrita de um livro que vai ajudar agora na libertação das outras pessoas, tá? Por que o livro? Hoje em dia a gente está aqui na Cognópolis, né? E não se fala em outra coisa sobre a escrita do próprio livro, fica parecendo que é até um chavão e tal. Mas eu aqui refletindo justamente sobre a temática da libertação grupocármica, né? Eu penso, né, que a escrita do livro pessoal, ao meu ver, é o meio mais lógico para a libertação grupocármica. Por quê? Primeiro que é um posicionamento. Quando você escreve, agora você vai escrever sobre o foco da cosmoética, da multidimensionalidade, da evolução. Você está colocando um posicionamento intra e extrafísico, ou seja, um posicionamento multidimensional de como você pensa. Você estará, através de um livro, fazendo uma atualização da sua personalidade, da sua consciência. Isso é o máximo, porque para você se libertar, ninguém pode escrever um livro em seu nome, tem que ser você mesmo. E esse posicionamento, ele é individual. Então, muitas vezes, muitos de nós temos travões nessa escrita, nessa dificuldade de se posicionar, de fazer a gestão da produtividade, justamente em função da dificuldade de se posicionar perante os grupos lá do passado, né? Então, é um
uma dica aí de ouro, né, é começar a se dedicar primeiro a perceber, né, vou pegar o exemplo da Rosiane aí, que ela está colocando os traços dela. Então, vamos escrever aí, Rosiane, sobre os traços que você trouxe e a superação deles. Então, na hora que você escreve isso e ajusta e coloca o que tem de melhor e coloca os seus trafores, você está fazendo um posicionamento de uma nova Rosiane, né? Você já está se colocando numa condição, um posicionamento multidimensional e multiexistencial da nova Rosiane. Então, eu acho que isso, do ponto de vista do grupo e pessoal, obviamente, porque você está fazendo uma cápsula do tempo da sua superação, que é o máximo, né? Então, vale a pena pensar nisso. Produtividade é algo que exige maior auto-organização, ela exige dedicação, mas ao final ela se torna, vamos dizer assim, o ponto de referência pessoal e grupal daquele posicionamento multidimensional e multiexistencial da consciência. Então, é imperdível. Eu vejo que é um ponto mais sério, né? Bom, que bom, né, Rosiane? Espero que tenha contribuído aí com a sua autopesquisa, né, dentro dessa palestra. Gente, a gente tem aí uns 8 minutos. Se vocês quiserem aproveitar, né, pra gente ir finalizando, posso até trazer algumas outras questões, mas aí eu queria dar um espaço um pouco para vocês, caso alguém tenha alguma questão para ser trazida. Temos aí alguns minutinhos. Tem um outro ponto aqui que a gente colocou, a questão da eliminação dos autoassédios, né? Para prosseguir com a ProEx. Quando a gente ainda não identifica um traço consciencial, pessoal, que ele é trafar, né? Quer dizer, ele atrapalha a evolução íntima. Quando a gente ainda não consegue identificar isso, esse traço, muitas vezes, eles ficam como, vamos dizer, ele é o gerador de muitos autoassédios da pessoa. E isso que é o mais triste, por ela não identificar, é o que, de certa forma, mais a predispõe a ela ser manipulada extrafisicamente, né? E ela travar uma série de processos dela. Então, eu acho que um ponto, assim, que eu acho que a gente podia fazer um resumo aqui, e uma síntese do trabalho da libertação grupocármica. Em primeiro ponto, essa identificação dos traços pessoais, né, aqueles que são geradores de conflitos e problemas de relacionamentos, e que às vezes eles são multimilenares, eles são antigos, né, e eles, à medida que eles são superados, a pessoa ela desdramatiza a condição da própria desperticidade, chegando nisso, não sofrendo mais assédio. Isso é o máximo pra gente, né? Tendo maior liberdade de atuação dentro da ProEx. E, em segundo plano, fazer esse movimento íntimo para poder gerar as reconciliações íntimas e com os outros. Então, eu acho que são 2 pontos que eu vejo serem primordiais, assim, no processo da libertação grupocármica até o momento, né? Até que venham outras ideias aí, mas até o momento eu vejo que são 2 pontos, assim, né? Por onde eu começo, né? Tenho dificuldade lá com o grupo, por onde eu vou? Então começa lá pela superação pessoal, pela primeira autoconhecimento, se identificar quais são os pontos que estão pegando e que são só com você que acontece determinados conflitos, só com você que aquela pessoa encrenca, sabe aquelas questões que a gente vive ouvindo? Geralmente a resposta ela está no âmbito íntimo. E no segundo ponto vamos usar nossas superações para fazer a reconciliação, abre mão, volta atrás, pede desculpas, sabe? Eu acho que vale a pena isso dentro dos relacionamentos interconscienciais. E ao final vamos escrever, vamos produzir, vamos colocar aí material para o pessoal ver, não só para ajudá-los a ter pensamentos diferentes, que é algo que vai ajudar a criação de novas sinapses evolutivas agora, mas também
para esse posicionamento multidimensional, multiexistencial, que é a escrita do livro, né? É aquela coisa do registro da imagem atualizada daquela consciência. Então eu acho que, resumindo, né, eu acho que isso poderia servir de apoio para o trabalho aí da libertação grupo kármica. Eu espero ter contribuído aí com a autopesquisa de vocês. Agradeço a presença de todos, né, nesse período aí da palestra, e eu acho que vou parando por aqui, né? Faltam 3 minutinhos, acho que a gente já pode encerrar. Uma boa tarde para todos.